Bem, meus amados, estamos aí a paz do Senhor Jesus, né? Estamos aqui com mais um Respondendo Perguntas, né? Então nós estamos aqui hoje, nós vamos responder duas perguntas, né? São perguntas simples, né? Mas que precisam de ser esclarecidas. A pessoa não pode alimentar dúvida acerca das coisas de Deus, não é verdade? A primeira pergunta que nós temos aqui, ela diz uma coisa: quem se entrega aos desejos da carne, ele também tem fé? Ou fé, ela é individual e não é para todos? É importante essa pergunta, né? Pois bem, a primeira coisa, nós vamos definir o que é fé. Qual o tipo de fé? Aquele que me pergunta. Porque você já viu quando as pessoas vão lá nas casas lotéricas, eu vou aqui fazer uma fezinha, né? Agora, como se resume então a fé cristã? A fé cristã, a fé em Deus, ela se resume aqui em Hebreus 11:1. Aliás, não se resume, ela é a base, aonde ela é esclarecida. É que Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, né? Então, o que nós vemos aqui, né, nesse versículo primeiro, né, é sobre a confiança em Deus, né? Se espera, então não é algo que você está vendo, enquanto que você andar segundo a carne. As coisas que satisfazem a nossa carne são as coisas, amados, que nós estamos vendo aí a todo momento, né? Então não tem como você dizer que tem uma fé em Deus, né, e você vai andar segundo a carne, porque ou você serve a um ou você serve o outro, né? E nós vemos aqui em Romanos 8, verso 1. Inclusive muitas Bíblias mudaram esse versículo aí, né, em questão de tradução, mas na Bíblia de Estudo Pentecostal, por exemplo, Romanos 8:1 diz ali, ó: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é andar segundo a carne? É a pergunta que você me fez. É andar segundo o desejo da carne, a concupiscência da carne, né? Porque a pessoa que anda segundo a carne é aquela pessoa, ele faz um negócio ali, né? Vamos supor, ele tem lá uma moto, a moto dele está com barulho no motor, ele vai gastar lá uns R$ 1.000, né? Aí vai lá, coloca um óleo mais grosso, um bardal, dá nela aquela, como é que se diz, maquiagem, né? Aí vai lá e vende a moto pro outro lá, 4.000 na moto, aí sai regozijando: ou consegui vender aqui a moto por 4.000, né? É a pessoa que anda segundo a carne, e a carne se alega com o pecado, né? Camarada vê lá a mulher do outro, uma filha do outro, né? E logo já cobiça aquela menina, vai, conquista, se relaciona com ela e sai se regozijando ainda, como se tivesse usado um objeto, né? Então, isso não são coisas que alegram a carne, mas mata a alma. As consequências do pecado, elas são terríveis, né? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quanto à fé individual, isso é verdade. A pessoa, nem todos têm a fé. A pessoa tem fé até para alcançar uma cura, mas ela não tem fé para abandonar o mundo, abandonar o pecado. Eu te provo isso aí quando o Senhor Jesus fala sobre as 3 cidades impenitentes. Ele diz: ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Betsaída, ai de ti, Ciro e Sidom, né? Essas cidades impenitentes. Impenitente é coração duro que não se converte. E muitos milagres tinham sido feitos ali naquela cidade, mas elas não se renderam aos pés de Cristo, né? Você vê também a passagem dos 10 leprosos. Todos os 10 foram curados, apenas um voltou e para agradecer, e Jesus então deu para ele uma bênção a mais: perdoados são os seus pecados. Então, aí que está a diferença, né?
Às vezes as bênçãos que a pessoa busca tem fé de uma cura e aquilo vai servir por condenação para ela, porque ela provou do amor de Deus, provou da graça de Deus. Porque Jesus disse sobre essas cidades impenitentes, disse, ai de ti. Não é que estava ameaçando, mas ele estava falando sobre as consequências que aquela cidade sofreria por ter provado do poder de Deus, da graça de Deus, mas que nunca se converteu, né? Então a fé para a salvação, ela é renúncia. A pessoa tem que renunciar à carne com seus desejos, né? A carne, a natureza carnal, a natureza humana, ela tem que ser levada cativa a Cristo pela obediência, pela renúncia do pecado, né? Então você pergunta, então a vida cristã, você é escravo do pecado, ou melhor, é escravo da religião? Depende. Se você é uma pessoa que fala, eu vou para a igreja, esvazia das coisas do mundo forçosamente, mas você não se enche daquilo que Deus tem para te oferecer, você se torna aquela pessoa ranheta, aquele crente ranheta, contencioso. Você já viu a pessoa pergunta, fulano, vamos ali num lugar tal, irmão, minha igreja não permite. Então ele não está andando segundo a palavra de Deus. Porque quando ele está andando segundo a palavra de Deus e tem no coração o desejo, a fé verdadeira da renúncia de servir a Deus, amados, ele tem a presença do Espírito Santo na vida, né? Nós entendemos que ser um cristão de verdade é ter vida de verdade. Isso que talvez você ache que é escravidão, escravo de religião, escravo de pastor. Não, ninguém é escravo de religião nem de pastor. Porque nós descobrimos algo melhor. Nós descobrimos algo melhor do que a mentira, o adultério, a homossexualidade, o lesbianismo, o enganar as pessoas, o roubar. É isso e todo esse tipo de coisa que o mundo hoje faz, né? E o que nós fazemos? O que nós fazemos é ajudar essas outras pessoas que ainda estão nessa vida a também encontrar o que nós encontramos. Por isso que Paulo falava que ele sentiria dores de uma mulher de parto até ver Cristo ser formado na vida de uma pessoa, porque isso é um processo, né? Você vê no 1 Tessalonicenses 5,23, diz, o Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo. Então, inicia de dentro para fora. A pessoa, por exemplo, ela vai para a igreja, ela vai aprendendo a palavra de Deus e ela vai vendo as coisas erradas que ela tem praticado à luz da Bíblia e ela sente na alma o desejo de mudança e o Espírito Santo vai fazendo a obra na vida dela. Então não tem como você servir dois senhores. Você andar segundo a carne e você servir a Deus, né? Andar segundo o curso do mundo, porque a Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então, respondendo essa primeira pergunta sua, né? Lembrando que quando a pessoa sai do mundão, ele esvazia das coisas do mundo, mas ele tem que encher das coisas de Deus. No Antigo Testamento, quando o povo tirou do Egito, eles ficaram, não tiveram mais acesso ali às panelas de carne, de pepinos, etc, ali, mas Jesus mandou maná do céu para alimentar. Então, a pessoa, quando ela serve a Deus, ela abandona o pecado, mas ela vai encher de Deus. Alimentar da palavra, a presença do Espírito Santo vai fazer com que ela sinta a verdadeira alegria, pessoa de esperança, tenha amor no coração para o próximo e vai ter uma vida de verdade. É o que muitos não entendem. É muito diferente servir a Deus com ser um religioso. O religioso é partidarista, acha que é dono da verdade, né? Então não tem como você andar segundo a carne e dizer que tem fé em Deus. Se você tivesse fé em Deus, você abandonaria o pecado que não agrada a Deus, ou andar segundo a carne que não agrada a Deus, e ia servi-lo, né? Porque a fé é você abandonar aquilo que você está vendo, que satisfaz a carne, que te excita, né? Mas você prefere o quê? Se curvar diante do Senhor nosso Deus, né? Até para te ajudar, esse capítulo 11, ele fala muito ali sobre os heróis da fé, né? Então, para você ter uma noção, eu quero ler aqui para você o exemplo de Moisés, para nós passar para a segunda pergunta, né? Exemplo de Moisés aqui, o que Moisés fez? Vamos ver aqui, a pessoa de Moisés. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viera que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Vamos ver aqui.
24. Pela fé Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e a usufruir prazeres transitórios do pecado. Quer dizer, que preferiu sofrer com o povo de Deus do que viver os pecados momentâneos, transitórios, quer dizer, coisa passageira do pecado. Então ele preferiu sofrer com o povo de Deus. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Porque servir a Deus a recompensa é maior, não aqui. Aqui já temos. Você é livre, quem crê na palavra de Deus, você fica livre de muito problema, de muita coisa, né? E a recompensa é a vida eterna. Enquanto que o pecado, as coisas que às vezes te oferece, o pecado te oferece, que os olhos veem, que as mãos tocam, né? São coisas transitórias e passageiras que podem se acabar e te deixar uma consequência difícil. Coisas não têm o poder de salvar a sua alma, mas a sua fé em Cristo sim, né? Fazendo você entender que com isso não é que você não vai lutar, conseguir seu carro, sua casa, tudo, mas seu coração não está colocado naquilo. O primordial na sua vida é viver para Deus, né? O que você opta por aquilo que agrada a Deus. Algo às vezes que te agrada, mas se não agrada a Deus, então você abre mão. Então esse é o propósito de uma fé verdadeira, né? Pela fé Moisés abandonou o Egito, lembrando que Egito ele tipifica o mundo, né? Não ficando amedrontado com a ira do rei, que simboliza o diabo. Ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Tá vendo? Então isso aqui é a fé verdadeira. Você vive como aquele que está vendo o invisível. Eu acho que eu respondi aí, deu para você entender bem aí essa primeira pergunta, né? Não tem como você servir, você agradar a carne, fazer os prazeres da carne e falar que tem fé. E a fé também não é de todos. Eu até comento muito com os meus companheiros que fazemos obras de Deus, Leocardo, Giovanni. A gente fala muito sobre isso aí. Pessoa que às vezes vê o que Deus faz, né? Mas o coração parece que está fechado para as coisas de Deus. Vê o exemplo, tudo, de vidas mudadas, de vidas transformadas, mas não abre o coração para Deus. Vamos para a segunda pergunta? A segunda pergunta, ela está no livro de Eclesiastes, né? O livro de Eclesiastes, capítulo de número 3, não é isso? Eclesiastes 3, vamos ver aqui. Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 2 a seguir, não é isso? Eclesiastes 3, 2 a seguir. Vamos ver aqui o que é que nós podemos aprender aqui com esta mensagem. É simples de entender, mas é bom, perguntar é bom, né? A gente tem que cada dia procurar aprender mais e mais as coisas, né? Não é 3, é o 6, Eclesiastes 6, né? Versículo 3 a seguir. A pergunta é, deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que foi feita a pergunta aqui. Eclesiastes capítulo 6, verso 3, o Senhor me explica o que essa mensagem passa. Ah, tá. Então nós vamos ver, né? Sei que tem muitos radicais por aí falando, mano, você tá de boné, tira o boné para pregar, irmão. A Peixema falou isso uma vez. Então tá aí. Então, amado, para nós entender melhor Eclesiastes 6,3, nós temos que ler até o 6, para nós entender melhor. O 3 fala, se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até uma idade avançada, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. É a pergunta que me foi feita, eu perguntando o que significa. Então vamos ler até o 6. 4. Pois o aborto veio ao mundo para nada, e desaparece na calada da noite, e as trevas encobrem o seu nome. Não viu o sol, nada conhece, porém, tem mais descanso do que o outro, ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não desfrutasse do bem. Por acaso não vão todos para o mesmo lugar? Pois bem, o livro de Eclesiastes é o livro escrito por Salomão, filho de Davi.
estou dizendo você não é obrigado a concordar comigo. Ele já velho, ele escreveu este livro, irmão, chegando a uma conclusão do seu lado, que ele viveu com Deus, quando o rei de Israel sentou no trono do seu pai Davi, construiu o templo, a glória de Deus se manifestou a ele, né? Era um homem de Deus, né? Mas ele prevaricou, começou a se envolver com mulheres de nações que Deus dissesse para que não se envolvesse, e ele acabou se envolvendo, desviou-se, passou a servir outros deuses, né? E a situação para ele ficou difícil. Então, o que eu entendo do livro de Eclesiastes é que ele é um livro escrito sobre o viver nesta terra sem Deus, sem a presença do Senhor, né? É a conclusão que ele chegou. Os dois lados, vida com Deus e vida sem Deus, mesmo possuindo tudo. E você fazendo um estudo, você vai entender que uma das coisas que o povo judeu acreditava era que ter vida longa e ter muitos filhos é sinal da bênção de Deus, né? E o que ele diz aqui nesse versículo de número 3 é o seguinte, que nada adiantaria se você ter muitos filhos e ter uma vida longa e você não desfrutar do bem, nada adiantaria. Melhor seria um aborto para essa pessoa, seria melhor para ela do que ela às vezes viver essa tradição de ter vida longa e de ter muitos filhos, se ela não goza do bem, só sofrimento e angústia. Deu para você me entender agora? Ele diz no capítulo 4, verso 1, ele ainda diz aqui, ó, que dá até para dar uma ênfase aqui nesse trecho aqui que você me pergunta, e até eu prego muito sobre isso. O verso 1 aqui fala assim, ó: vi ainda todas as opressões praticadas debaixo do sol, vi a lágrima dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Então, nada adianta, segundo a tradição judaica, a pessoa ter vida longa, ter muitos filhos, né, para cumprir a tradição, como se isso aí fosse resultado de ser abençoado por Deus, né? Mas se não desfrutasse do bem. E qual o bem maior na vida de uma pessoa? Livro de Provérbios, também escrito por ele, diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores, né? Então não é simplesmente uma tradição que vai nos fazer pessoas felizes e abençoadas, mas é uma vida nós vivendo na presença de Deus, na presença do Senhor. E nós só desfrutamos daquilo que é bom quando nós andamos na luz do Senhor, nós andamos na luz da palavra, nós desfrutamos do que é bom, do que é certo, né? Aquele que guarda a palavra prolonga seus dias, né? Então isso é que é o importante. Então não basta nós ter vida longa, não basta nós ter muitos filhos, se nós não desfrutamos do que é bom, nós não desfrutamos de bem algum. E para nós desfrutarmos do que é bom e desfrutarmos de algum bem, necessário seria nós termos uma vida pautada na presença do Senhor nosso Deus. O Senhor é o maior bem que uma pessoa pode ter, é a nossa fé em Deus. Mesmo que talvez nos falte pão, nos falte às vezes algo que nós tanto gostaria de ter, mas se nós temos a presença de Deus na nossa vida, irmãos, é a maior alegria, né? A maior alegria é nós desfrutar do amor de Deus, da proteção de Deus, né? E da graça do Senhor na nossa vida. Então isso aí é muito importante para nós, irmãos, né? E aqui, irmão, eu estava vendo aqui um comentarista dizendo, né? Isto é, um natimorto, quer dizer, uma pessoa que ele foi abortado, que não passou pela longa experiência consciente do sofrimento, é mais feliz do que um indivíduo tão descontente, uma vez que todos vão para o mesmo lugar, isto é, para a sepultura. Um bom conselho é aprender a contentar-se nesta vida, né? E muitas às vezes se lutam, se fatigam, se batalham atrás de tanta coisa e não tem paz. Às vezes tem tempo para tudo nesta vida, mas não tem o tempo de buscar a presença do Senhor nosso Deus, né?
e esquecem de Deus, esquecem do Senhor. Então, amados, o importante é viva na presença de Deus. Sirva a Ele com alegria. Não importa se nós vivermos vida mais longa ou mais curta, mas que durante o tempo aqui da nossa peregrinação, nós venhamos a viver para Deus, viver para o Senhor, desfrutarmos do bem aqui desta terra, né? Para você entender melhor, a pessoa, vou dizer na minha vida, eu antes de eu conhecer a Cristo, eu não desfrutava de nada que era bom. A minha vida era um sofrimento, minha vida era um tormento. Mas quando eu aceitei a Cristo como Senhor e Salvador da minha alma, a minha vida se tornou uma bênção, uma alegria. Eu não sou uma pessoa sem esperança. Graças a Deus, a gente passa, às vezes, por momentos difíceis na vida, né? Que talvez até nos entristece, né? É comum isso acontecer. Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, mas a gente tem o bom ânimo, que é a causa da nossa vitória, e nós permanecemos aí firmes na presença de Deus. Deu para você me entender? Então essa questão de vida longa, de ter filho, era uma tradição que eles tinham. Achavam que a bênção de Deus estava embasada nisso aí. Então, em cima disso aí, o que adiantava? Ter vida longa, enchia a casa de filhos, não tinha condições de mantê-los, de dar uma vida digna. E aí? É onde diz que melhor seria um aborto para essa pessoa se ela tem esse tipo de comportamento e de ideia. Não é verdade? Então eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta, né? Eu agradeço pela confiança, né, de você sempre estar perguntando. Quando talvez venha uma coisa às vezes um pouquinho mais difícil, né, a gente busca ajuda também, como foi o vídeo anterior, mas a gente luta sempre para responder à luz da Bíblia, né? Aquilo que você me perguntar algum dia que eu não soubesse, eu posso ter certeza que eu vou dizer para você que não sei. Se as pessoas que eu procuro também são pessoas humildes, né? Dizer, não, isso aí é difícil, eu não tenho entendimento, então tudo bem, não temos um entendimento ainda sobre aquele assunto. Existem coisas profundas na palavra de Deus que nós ainda não entendemos. E não adianta nós querer demonstrar um conhecimento ou uma sabedoria que nós não temos acerca de determinado assunto. Tá bom? Então, assim, fique na paz, que Deus te abençoe. Aí até o próximo vídeo, no nome de Jesus. Que o Senhor continue te abençoando e eu conto com a sua ajuda em oração.